Olá, meu nome é Peter Gabriel, sou coordenador técnico na Priner, na Unidade de Negócios de Engenharia de Integridade e Inspeção. Agradeço a Bend pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês de um tema tão relevante para a nossa área e afirmo, a certificação ela é um diferencial, é parte essencial de como garantimos a segurança, a qualidade e a confiança dos nossos serviços. Olá, meu nome é Patrícia de Carvalho, sou a supervisora de certificação da Bend, estou aí no 3º ano, com uma área que abrange aí também exames, atendimento ao cliente e o atendimento corporativo. Olá, eu sou William Rodrigues, especialista de ultrassom nível 3, certificado pela Bend conforme a ISO 9712. Então, meu nome é Assis Jesus Neres, sou profissional de inspeção qualificado pela Bend há mais de quase 20 anos. Hoje eu sou formado em engenheiro mecânico, sou delegado de algumas empresas e sou qualificado em 6 modalidades de inspeção pela Bend. Então, já venho com a Bend sendo representante dos profissionais qualificados há alguns anos. Fui suplente, vice-presidente e hoje eu sou o presidente nacional do pessoal certificado em inspeção. Existe. E esse talvez seja um dos principais desafios do nosso setor. Estamos falando de uma área altamente especializada. É uma área que envolve formação técnica, prática de campo, a própria certificação. Se pararmos para analisar, é um ciclo longo de desenvolvimento, enquanto a demanda de mercado ela cresce rapidamente. Bom, na Priner, nós resolvemos enfrentar isso de forma estruturada. Criamos a Unisp, que é o nosso programa de formação interna. Nós já capacitamos mais de 345 colaboradores, temos mais de 11 mil horas de treinamento presencial, temos também iniciativas de formação de base, como é o nosso programa de Jovem Aprendiz na Inspeção, onde, em parceria com o Senai, nós desenvolvemos um programa para acelerar a entrada desses jovens no mercado de trabalho. Nos tornamos um organismo de treinamento reconhecido pela Bend desde 2024, isso aí buscando garantir que a nossa formação ela esteja alinhada aos padrões de certificação do mercado. Então, nós não estamos apenas acompanhando essa crescente demanda de mercado por profissionais, nós estamos atuando de forma direta nesse movimento. Sim, eu digo a vocês, assim, plena certeza que sim. Ele é percebido como um ativo de alta confiança e conformidade, né, legal, por a Bend ser acreditada, e grandes indústrias e setores regulados, como petróleo, gás, aeroespacial e naval, que está tudo em alta hoje, graças a Deus, enxerga o profissional certificado como sinônimo de mitigação de riscos e garantia da qualidade, né? Essas chancelas, ela é frequentemente um pré-requisito obrigatório para a assinatura desses contratos e execução desses ensaios críticos, e que confere também ao trabalhador um forte diferencial competitivo e acesso às melhores faixas salariais. A minha carreira, depois da certificação pela Bend, ela mudou da água para o vinho. Ela trouxe todo um caminho, que eu já vinha com esse objetivo, desde quando eu fui me inserir no mercado de trabalho, que eu já comecei na área de inspeção, eu comecei a minha carreira em uma empresa de inspeção, então eu já começo a minha carreira com esse objetivo de me tornar um especialista de inspeção por ultrassom pela Bend. Então eu fui buscando aos poucos essa certificação, todos sabem que é uma certificação com bastante dificuldades ali, precisa estudar muito, precisa de muita dedicação para você se qualificar. Então eu já inicio a minha carreira com esse objetivo. E depois que eu me tornei um inspetor, finalmente, então eu comecei a trabalhar exatamente com aquilo que eu queria desde quando eu comecei ali a minha carreira profissional. Então me trouxe bastante frutos, bastante objetivos novos também, porque eu comecei com a minha primeira certificação de ultrassom nível 2, e aos poucos fui me qualificando como S2.1, depois me tornei nível 3, depois me tornei Phase Array e por aí fui seguindo
né, evoluindo cada vez mais aí nas certificações aqui que a Bend fornece, e nos dá essa assistência, esse apoio para a gente crescer cada vez mais como profissional e como uma pessoa ali que tenta trazer, né, o que há de bom aí no mercado aí para poder evoluir a inspeção aqui no Brasil. Sim, a certificação da Bend, ela é reconhecida nacional, internacionalmente, né? E é uma das mais reconhecidas no mercado. Para o mercado, isso representa confiança no profissional contratado. Então, as empresas de diversos setores, né, óleo e gás, indústria, infraestrutura, eles valorizam, né, que o profissional ele venha com uma certificação de peso, né? E para o profissional, a certificação ela visa também possibilidades de maiores ganhos, de evoluir na carreira, ter um plano de carreira na empresa. A gente tem diversos relatos, né, de profissionais com gratidão, né, por ter feito o processo com a Bend, e eles gostam de mostrar o quanto que eles evoluíram na carreira depois que eles iniciaram o processo conosco, e isso é maravilhoso. Pesa, e pesa muito. Quando falamos de inspeção de equipamentos e ensaios não destrutivos, estamos lidando com atividades em que o erro ele tem consequências reais. Envolve segurança de pessoas, continuidade operacional de um processo ou de um determinado segmento da indústria e conformidade regulatória. Então, a certificação da Bend, ela é um indicador de que aquele profissional ele passou por um processo rigoroso de qualificação, através de normas conhecidas nacional e internacionalmente, como é o caso da ISO 9712, por exemplo. Então isso nos dá um nível de confiança de que aquele currículo, ele sozinho, ele não entrega. Então aqui na Brenner, nós temos uma política estruturada de apoio à certificação, onde nós costumamos identificar talentos, nós investimos na preparação desses profissionais e até mesmo, muitas das vezes, nós subsidiamos essas certificações em organismos reconhecidos, como é o caso da Bend. Então, aqui tem um ponto muito importante para nós. Nós não tratamos isso somente como um benefício, e sim como uma estratégia de negócio. Hoje o processo de certificação na Bend, ele possui alguns pilares, né, que é a parte de conhecimento teórico, a experiência prática e o conhecimento técnico, né? Com esses pilares ele vai para uma parte de análise de documentação. Nessa análise tem a parte de escolaridade, tem a parte da comprovação da experiência e treinamentos técnicos na área, para que ele possa seguir para uma avaliação teórica, né? Então são os nossos exames teóricos que ele tem o objetivo de garantir que esse profissional possa atuar, né, com qualidade e segurança. Então os nossos processos eles são apoiados aí em normas nacionais, internacionais, para oferecer para o mercado um processo sempre transparente e confiável. Bom, a certificação da Bend, ela atua como selo de credibilidade e excelência técnica, né? Ela valida a competência dos profissionais de forma independente e padronizada. Ela valoriza também os trabalhadores ao transformar o seu conhecimento prático. É uma qualificação formal, reconhecida internacionalmente, né? Importantíssimo isso, ressaltar isso. E que amplia também a empregabilidade, né? Garante autonomia ao profissional, importante demais esse item. Fora, é uma única empresa e elevada ao patamar de segurança e responsabilidade técnica nas indústrias. O treinamento e certificação foram o diferencial na minha carreira, né? Os treinamentos que eu pude fazer, né, desde quando eu comecei com 18 anos fazendo um treinamento, né, para poder se certificar, né, como a gente sabe, eu venho falando nas redes sociais, para você se qualificar você tem que ter o treinamento do método específico, e fiz esse treinamento e foram o início dessas portas aí da minha carreira profissional como especialista de ultrassom, né? Ele trouxe ali mais foco, né, e objetivo mais no que eu queria. Eu já sabia o que eu queria, só que quando você faz um treinamento de qualidade, né, você vai trazendo, né, novos conhecimentos, novos objetivos e mostrando para você mesmo ou para mim, no caso, o que era aquilo mesmo que eu queria fazer, né, na minha carreira,
né? Tive a oportunidade de fazer bons treinamentos, né? Desde os 18 anos, quando eu comecei a minha carreira, até quando eu fiz o treinamento de nível 3, né? De inspeção, aqui na Bend mesmo, né? Foi um treinamento de 15 dias, treinamento de ultrassom nível 3 de nivelamento e o de nível 3 específico, né? Que foram bastante conteúdos, mas muito bem agregados, conteúdo muito bem encaixado para o entendimento, né? Sobre a técnica, né? Como eu falo para as pessoas que me perguntam sobre a inspeção. O nível 3 é o último nível de inspeção. Se o nível 3 não entender sobre um tema, então você é algo ali que precisa ser estudado. Então, por isso o nível 3 precisa dedicar muito, além dos treinamentos, ao estudo depois de manter a sua qualidade ali como profissional. Então, ao meu ver, né, os treinamentos e certificações, eles são muito importantes para qualquer certificação que deva ser feito nacional ou internacional, e os da Bend aqui realmente são diferenciados. Esse é um cenário bastante comum para nós. Quando dois candidatos eles chegam até aqui com experiência e perfil comportamental semelhante, a certificação ela se torna um critério de desempate. Mas ela representa muito mais do que isso. A certificação ela demonstra que esse profissional ele teve um nível de comprometimento, disciplina e principalmente maturidade para encarar aquele processo. Então, é um processo que exige dedicação real. Existe também um fator que é bem decisivo nisso. Em muitos dos nossos contratos, especialmente nos setores de petróleo e gás, petroquímica, os requisitos de qualificação e certificação eles são contratuais. Ou seja, a certificação ela não é mais um diferencial do candidato. Ela passa a ser uma exigência para nós enquanto empresa para operarmos. Então isso eleva completamente o peso na decisão. Esse é um ponto importante. Quais são os requisitos que o profissional precisa ter para se certificar com a Bend? Né? Hoje a gente promove alguns webinars justamente para isso. Né? Esse começo ele tem que ter muita atenção para daí o processo ser feito de uma forma confortável e com agilidade. Né? Então ele tem que atender requisitos de escolaridade, comprovação de experiência, treinamento na área, também temos a acuidade visual, né, que hoje é uma documentação que ele tem que entregar todos os anos, e a partir daí, tudo vai depender do método, né, que ele vai se certificar conosco, para verificar se também tem que atender outros requisitos. E todos os detalhes eles estão no nosso site, na parte da certificação, lá na página tem todos os métodos e todo o passo a passo que ele tem que seguir a partir do envio, que é no nosso painel SNQC. Na minha visão, ao longo dos próximos anos, eu vejo os profissionais certificados de inspeção e END, ele deixará de apenas ser um executor de ensaio não destrutivo, mas se tornar também um analítico de integridade dos ativos, principalmente na tendência que se molda no nosso futuro. Exemplo, digitalização de IA, inspeção remota e robótica, as técnicas avançadas como Phase Array, Pulse, TFM. Então, são tendências que se aprimoram e que se necessita com a tecnologia de hoje que vem se andando, né? Eu, na minha visão, mesmo eu acompanho as evoluções, eu busco não apenas manter as minhas certificações atualizadas junto aos órgãos da Bend, mas também desenvolver competências digitais em visão de sistema para garantir o máximo de confiabilidade e segurança dos ativos. Então, eu acredito que a tendência é essa tecnologia, digitalização digital, inspeção remota. Por aí. Já temos alguns exemplos de provas online. Então, cada dia que passa, nós estamos se modernizando e temos que acompanhar essa tendência. Bom, nós precisamos olhar para o longo prazo. Por isso, nós criamos aqui na Priner a Uninsp, que é o nosso universo da inspeção, que é o nosso programa interno de formação de profissionais, onde nós recebemos essas pessoas com potencial e desenvolvemos elas até a certificação. Dito isso, existem posições onde a certificação ela é inegociável. Em funções mais críticas ou sêniores, vou dar um exemplo bem clássico, como uma inspeção em END avançado dentro de um setor petroquímico. Não tem espaço para flexibilizarmos a certificação. A norma ela exige, o cliente exige e temos uma responsabilidade técnica perante a isso.
Então, a ausência da certificação, ela pode sim ser caráter eliminatório, dependendo dessa posição. Mas em outros casos, ela pode ser uma oportunidade desse profissional de ter uma jornada estruturada conosco, se desenvolver aqui dentro da empresa e trilhar um caminho de sucesso. Um dos erros mais comuns para quem tenta se certificar é a falta de envio de todos os documentos necessários. Isso nós reforçamos nos webinars, nos nossos canais de comunicação. É muito frequente, né? Informar que no site, na parte dos métodos, por método ele vai ter a listagem dos documentos a serem inseridos no nosso painel SNQC, que é um painel onde ele vai fazer esse envio de forma muito prática e rápida, para poder ir para avaliação. Tá? Outro ponto também importante é a parte de realmente focar no estudo, no preparatório para fazer os exames. Né? Então esse é um dos erros comuns, não enfatizar, estudar aquilo que é pertinente ao método, olhando a sua experiência profissional. Então esses são os pontos mais comuns. Se eu pudesse dar um conselho hoje, né, é o seguinte, diversifique, né? A inspeção hoje ela é muito dinâmica, então um profissional que só faz um tipo de inspeção em um tipo de equipamento, ele vai acabar ficando defasado. Então, existe hoje vários tipos de inspeção, no ultrassom, no ensaio não destrutivo nos gerais. Então, busque evoluir cada vez mais, busque estar sempre inteirado nas novidades. Por exemplo, a inspeção por ultrassom vem ganhando cada vez mais tecnologias, então qualificações também vêm sendo evoluídas, né? Já temos aí Phase Array, já temos aí o TOF de certificação, aqui mesmo na Bend já se faz essa certificação. Então, evolua, diversifique, aumente o seu leque, não fique parado ali somente em uma inspeção porque está confortável ou porque é muito difícil outra inspeção. Vá sempre além, porque vale a pena porque a inspeção é um mundo muito, muito grande para a gente ficar somente naquilo ali que a gente está fazendo hoje em dia. Uma pergunta interessante essa. O Conselho acompanha as transformações do mercado por meio de comitês técnicos, né, ativos que a gente vê frequentemente, que revisam periodicamente os escopos das normas e exames para alinhá-los nas novas tecnologias industrial. Além disso, monitora as demandas de carreira, exigindo as comprovações de atividade contínua e atualização das renovações e das certificações, que é um ponto que é bem polêmico, mas que, por norma, nos garante a certificação pessoal, a continuidade da certificação pessoal, né? E garante também o profissional que permaneça atualizado diante dos novos desafios de segurança, integridade de ativos e a ética profissional. Os profissionais podem entrar em contato com a Bend em diversos canais, né? Mas hoje o nosso canal preferencial, ele é o WhatsApp, ele veio para ficar. Os profissionais pediram, nós estamos atendendo, já temos um volume muito bom de contatos, mas queremos mais. Né, isso vem para substituir aí muito o telefone e o e-mail, que permanecem, mas não são os canais mais indicados. O WhatsApp ele traz esse retorno rápido, então ele entra em contato, já é atendido, né, pela área responsável e consegue ter o retorno para poder avançar aí nos seus processos. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.